Ni hao, pessoas que só querem ter um minuto de paz nessa vida, tudo bem com vocês? E o Irã já respondeu ao ataque de Israel e o Trump também já respondeu, né? Aqui a gente vê o que o Trump postou nas redes sociais dele, antes dele falar na televisão, inclusive, né? Isso aqui saiu há pouco tempo. Eu dei ao Irã chance atrás de chance de entrar num acordo. Eu falei para eles, nas palavras mais duras, simplesmente aceitem, porque não interessa quanto vocês tentem, né? Não interessa o quanto eles chegaram perto de um acordo, eles simplesmente não conseguiram aceitar o acordo. E eu falei para eles que seria muito pior do que qualquer coisa que eles já viram até hoje, e antecipei, né, que os Estados Unidos fazem as melhores e mais letais armas, equipamentos militares do mundo, e que Israel tem um monte dessas armas, desses equipamentos militares. E tem mais chegando, né? E os israelenses sabem como usar. Por que será, né, que os israelenses têm esses armamentos, né? Por que será? Não sei. Vocês deixem aí nos comentários como que os israelenses têm esse armamento. Alguns iranianos mais cabeçaduras tentaram, né, falar de uma forma mais brava, mas eles não tinham ideia do que ia acontecer. E eles estão todos mortos agora. E só vai ficar pior. Já teve houve muita morte e destruição, e tem mais tem mais tempo para fazer essa carnificina, com os próximos ataques sendo mais brutais e vão chegar a um certo fim. O Irã tem que aceitar um acordo antes que reste nada do país deles e salvar o que um dia foi o Império Iraniano. Não queremos mais mortes, não queremos mais destruição, just do it, né? Só façam, né? Antes que seja muito tarde, tipo, aceitem um acordo. Deus abençoe todos vocês. Deus do céu, cara. E aí o Trump foi na televisão. E na televisão ele disse que foi um ataque excelente e que tem muito mais vindo de onde esses já vieram. Vamos vir aqui agora com a CNN explicando um pouco do que aconteceu. A situação no Oriente Médio, depois do ataque de Israel contra o Irã e a resposta iraniana. A Agência de Energia Atômica do Irã informou que a principal instalação de enriquecimento de urânio do país foi danificada durante os disparos israelenses. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, já traz atualização, Américo, um pouco do saldo desses ataques que tiveram como alvo instalações nucleares e também militares. E também civis, né? É importante lembrar que eles atacaram vários prédios civis. Pois é, Carol, nós temos uma série de atualizações sobre esse conflito que continua. Em primeiro lugar, a agência nuclear do Irã confirmou que houve algum dano na usina nuclear de Natanz. Essa é uma usina onde o Irã tenta desenvolver a sua arma nuclear, mas também alega que enriquece urânio em níveis mínimos para usar para energia civil, energia elétrica. Natanz fica a cerca de 240 quilômetros ao sul de Teherã. Isso é um prédio civil, né? Milhares de centrífugas. Isso aí não é o que... Esse cara está falando sobre uma usina de enriquecimento de urânio, mas o que a gente está vendo aí é um prédio residencial, né, gente? Pessoas comuns vivem lá. Tentando enriquecer o urânio, e parte dessa base está na superfície e outra parte está no subsolo, justamente para proteger essa área de ataque. Seria nesse subsolo que eles estariam tentando desenvolver a bomba atômica. Na verdade, não seria, né? Os oficiais israelenses disseram que eles estão otimistas que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra contra o Irã, o que, assim, só vai piorar a situação, porque eles querem utilizar os bombardeiros B-52, que são aqueles bombardeiros grandes, os B-2 ou os B-52, né, que são os maiores, porque eles precisam de armamento mais pesado para poder atingir essas estações que são subterrâneas, essas usinas de enriquecimento de urânio que são subterrâneas. Então, o Israel está tentando arrastar os Estados Unidos para isso aí,
E a chance de dar merda é muito grande, né? A Agência Internacional de Energia Nuclear também confirmou que houve danos a essa instalação nuclear, mas ninguém até agora deu detalhes de qual teria sido a extensão desse prejuízo ali nessa planta nuclear, e também não há informações, felizmente, sobre vazamento de radioatividade. Afinal, estamos falando de uma área nuclear. Israel não tá nem aí, né? Israel tanto não tá nem aí que o Netanyahu é um velho covarde. Ele iniciou esse ataque, entrou num avião lá que é o tipo Air Force One de Israel e foi para a Grécia. Ele tá nesse momento na Grécia. É um velho covarde. Deixou os israelenses lá à mercê de algum ataque iraniano e, ó, carpiu o cabelo para a Grécia. Além disso, nós temos informações agora, neste instante, vindo da agência de notícias estatal do Irã, afirmando que a cidade de Tabriz, que fica a sudoeste de Teherã, estaria neste momento sobre novos ataques israelenses. A Força Aérea Israelense estaria neste momento atacando o aeroporto e outros pontos da cidade. Ao longo da madrugada, alguns dos principais chefes militares do Irã foram mortos nesses ataques israelenses, inclusive o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, que é uma força muito poderosa de proteção, o Ayatollah Khamenei, e também tem uma força política e militar muito grande, e o próprio chefe das Forças Armadas iranianas. Além disso, 6 cientistas, que são muito importantes para o programa nuclear iraniano, também foram mortos. Muitas bases militares iranianas, em especial ao redor da cidade de Teherã, a capital, também foram atingidas. Segundo o governo iraniano, esses ataques, especialmente contra os líderes militares e os cientistas, aconteceram em prédios civis. Porque Israel não tá nem aí, cara. É o que a gente falou no vídeo anterior. Israel mata civil ao redor do mundo e tá tudo certo, cara. Tá lá o governo da França falando, não, Israel tem o direito de se defender. Eles estão matando civis, cara. Civis. Isso mostra quão importante a queda da Síria foi para Israel. Porque eles têm que sobrevoar a Síria para chegar no Irã. E vocês lembram, quem assistiu o vídeo anterior, eu falei a respeito dos aviões bombardeiros, porque os caças, eles não têm autonomia para ir para o Irã, atacar e voltar e continuar atacando dessa forma assim, eles não têm, né? Já tem vídeo circulando de Boeings reabastecendo esses caças no espaço aéreo da Síria. O cara da Síria, o cara que era do ISIS e virou presidente da Síria, ISIS ou Al-Qaeda, um dos dois, virou presidente da Síria, que tinha a cabeça dele a prêmio até o ano passado, que estava lá visitando a Europa, visitando os Estados Unidos, né? Mas, gente, é só coincidência essa parada. Crianças teriam, inclusive, sido mortas. Não temos um número exato de quantas pessoas teriam morrido. O Irã também está retaliando esses ataques israelenses. Segundo as forças de defesa de Israel, mais de 100 drones foram lançados pelo Irã contra o território israelense. Segundo os militares israelenses, a maior parte desses drones foi abatido no ar. E não existe até o momento nenhuma confirmação de que danos aqueles drones que não foram abatidos causaram no território israelense também. E tá rolando uns vídeos agora, porque com o tempo as coisas vão saindo, de israelenses em território iraniano, que Irã é um país grande, e os caras atacando de lá de dentro. O Mossad diz que eles montaram drones dentro do Irã para atacar o solo iraniano. Óbvio, né, que o regime iraniano, o governo iraniano tem bastante inimigo internamente. Eu não sei dizer se esses caras atuaram junto com o Mossad, mas assim, o que Israel fez é uma parada absurda. Os caras dentro de solo iraniano atacando direto. Tem vídeo de um míssil balístico saindo do Irã e um drone israelense que os caras montaram assim, perto da estação desse míssil balístico, acertando o míssil para não voar e chegar no solo israelense. Também não temos, felizmente, nenhuma informação sobre vítimas. E agora há pouquinho, Carol, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um alerta ao Irã, dizendo que é o momento do país fechar definitivamente um acordo nuclear com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump colocou o seguinte nas redes sociais, Carol, já houve muita morte. Se eu soubesse que ele tinha traduzido. Morte e destruição.
mas ainda há tempo para pôr fim a esse massacre. Com os próximos ataques... O Irã acabou de sair do acordo das negociações sobre escalonamento nuclear com os Estados Unidos. Isso acabou de sair, essa notícia. Ataques já planejados, sendo ainda mais brutais. O governo israelense tem conversado com seus aliados ocidentais, o Ministério das Relações Exteriores da França entrou em contato. E o Trump acabou de... Cara, não para, né? O Trump acabou de postar. 2 meses atrás, eu dei ao Irã 60 dias, um ultimato de 60 dias para eles aceitarem um acordo. Eles deveriam ter aceitado. Hoje é o dia 61. E aí o Marco Rubio lá, se lembra no outro vídeo, a gente falou, né, que os Estados Unidos logo de cara, falaram, gente, a gente não tem nada a ver com esse ataque aí. Sim, não é, como eu falei, não é possível Israel fazer esse ataque sem pelo menos o conhecimento dos Estados Unidos. Mas e aí agora com esses vídeos saindo de reabastecimento, de avião de reabastecimento, o Trump dando com a língua nos dentes, a gente sabe que os caras estão apoiando. Contato com o governo israelense, a Alemanha, Estados Unidos, aqui o Reino Unido. Os israelenses dizem que vão continuar os ataques e eles contam com a solidariedade de alguns desses países. Claro, além né? dos Estados Unidos, o Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, disse que Israel tem o direito de se defender, de defender a sua do quê, própria cara? existência. Se defender do Mas quê? muitos governos, em especial aqueles mais alinhados a Teherã, o governo iraniano, tem dito que esses foram ataques sem provocação. Óbvio. E que não teria nenhuma justificativa para o... É óbvio, mano. Qualquer um com bom senso enxerga isso. Não, assim, o Irã não atacou os caras. Como é que eles estão se defendendo? Não é um ataque defensivo. É um ataque. Os ataques israelenses. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que os ataques devem continuar pelos próximos dias e esse alerta do presidente Trump de que esses ataques podem ser ainda mais brutais do que os de ontem. Então a tensão no Oriente Médio continua muito alta, com todos os lados ameaçando escalar ainda mais a violência, Carol. Porque será, Érico, volta a esse ponto da manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque estávamos acompanhando negociações nucleares entre Washington e Teherã. Já era. Inclusive, uma 6ª rodada de negociações estava programada para acontecer. Como eu falei ali, o Irã já falou, a gente pulou fora dessa negociação aí. É como eu disse no outro vídeo, se o Irã tivesse arma nuclear com um míssil balístico, isso não ia acontecer, cara. Não ia acontecer. No próximo domingo. Agora, para quem fala da Coreia do Norte, agora a galera entende por que a Coreia do Norte tem uma arma nuclear e míssil balístico, sabe? Porque ninguém vai tentar fazer qualquer coisa com a Coreia do Norte. Vocês vão tentar destruir a gente? Beleza, nós vamos lançar sei lá quantos míssil balísticos aqui com arma nuclear que vai acertar alguém. Se já era difícil chegar a um acordo nuclear depois desse ataque, a situação fica ainda mais fragilizada. Sim, fica muito pior. O governo iraniano não deve ter nenhuma intenção de negociar neste momento, especialmente sob pressão de ataques militares israelenses. Os Estados Unidos e Israel já tiveram várias negociações, várias rodadas de negociações. Essa próxima aconteceria em Omã neste domingo. Existe um impasse muito grande nas negociações, Carol. Os Estados Unidos dizem que o Irã tinha que abandonar completamente qualquer ideia de ter energia nuclear, mesmo para fins pacíficos. Absurdo. O Irã diz que concordaria em não construir uma bomba nuclear, não enriquecer o urânio a determinado limite que permitisse que eles desenvolvessem essa bomba nuclear, mas não aceitava abandonar completamente o projeto nuclear, até para usar para energias limpas, energias pacíficas. Os aliados ocidentais dos Estados Unidos sempre acharam... Energia nuclear não é energia limpa. Acharam que isso era apenas uma tática. Era o Irã tentando relaxar as sanções ocidentais contra eles, continuar com um determinado programa nuclear, ao mesmo tempo em que iria tentar desenvolver não só a bomba, mas mísseis capazes de disparar esses... Sabe o que é o mais ridículo disso tudo? Que é extremamente ridículo? São os países que começaram N guerras nos últimos 200 anos, tá? Incluindo Israel. Israel começou, sei lá quantas guerras aí nos últimos 80 anos, que é desde quando Israel invadiu a Palestina. Esses países falando, olha, a gente não pode deixar o Irã se armar. Os caras que literalmente saem invadindo países ao redor do mundo, como tentaram já fazer com o Irã, como eu explico no outro vídeo. Esses são os caras falando, Irã, vocês não podem fazer isso aí. Que moral que esses caras têm?
artefatos nucleares. A própria inteligência dos Estados Unidos, no entanto, a chefe da inteligência americana disse numa audiência no Senado em março que o Irã estava muito longe de fabricar essa bomba. Mas justamente por conta dessas negociações entre Irã e Estados Unidos, o governo israelense resolveu agir. Neste momento, o governo israelense fez um cálculo. Por quê? O governo israelense não tá nem aí, cara. O Netanyahu tá desesperado porque ele tá perdendo poder internamente, porque ninguém aguenta mais essas guerras, por mais que tenha ali todo um apoio, né, acabar com a Palestina, etc. Ninguém aguenta mais, sabe? As pessoas não aguentam mais, cara. E ontem teve uma votação que ele conseguiu vencer ali no apertado, porque o povo não aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais, cara. Por que é importante entender isso? Para entender por que esses ataques aconteceram agora. O cálculo dos israelenses tinha duas vertentes. Em primeiro lugar, eles consideram que o governo iraniano está muito enfraquecido neste momento, tanto internamente, por conta da situação econômica e das sanções ocidentais, mas também pela fragilidade dos vários aliados do Irã na região do Oriente Médio. Todos aliados que entraram em guerra com Israel e sofreram derrotas muito importantes. Estou falando do Hamas, do Hezbollah no Líbano, o regime da Síria do Bashar al-Assad que caiu e era aliado do Irã, milícias na Síria e no Iraque que foram atingidas duramente pelos israelenses e até os Houthis no Iêmen, que foram atingidos não só pelos israelenses, como também pelos americanos. Eram todos grupos ligados e financiados ao Irã que agiriam em defesa do Irã contra Israel em caso de ataque. Nesse momento, eles estão praticamente neutralizados. Não sei se neutralizado, porque os Houthis continuam armados, né? Provavelmente, em algum momento, eles vão fazer alguma coisa. Mas o governo do Líbano mandou o Hezbollah baixar a bola. Esse é o grande problema dessa história toda, é que o Irã tá sozinho lutando contra uma galera, cara. Esse ataque de 100 drones, o Irã manda 100 drones para Israel, tinha o Catar, a Jordânia, os Estados Unidos, a Inglaterra e Israel para acertar esses drones. E aí o Líbano chega e fala pro Hezbollah, vocês baixam a bola, vocês não podem defender Israel. E os Houthis estão lá tentando cuidar da vida deles. Cara, já era para Israel. Desculpa, para o Irã. E o próprio Irã enfrenta fragilidades. Por um lado, Israel fez o cálculo, era o momento de atacar porque o Irã está fragilizado. Por outro lado, eles estavam muito preocupados com a possibilidade de sucesso e progresso nessas negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Se isso avançasse, se existisse a perspectiva real de um acordo, os Estados Unidos não permitiriam um ataque israelense, por exemplo. Isso mostra que Israel é um estado rogue, né? Um estado pirata, sabe? Eles simplesmente vão agir, vão matar a gente ao redor do mundo, e aí o que mais assusta a gente, que tem um pouco de bom senso, são esses países branco-ricos chegar e falar, não, mas como a Alemanha, como a França, Israel tem o direito de se defender, quando são eles que estão atacando. Irã não atacou Israel, sabe? Não atacou. Israel tem, sei lá quantas armas nucleares, porque ninguém sabe, eles não deixam essa agência da ONU que vive lá no Irã, investigando as usinas do Irã, não pode entrar em Israel, porque Israel não deixa. Ninguém sabe quantas armas nucleares Israel tem. Sabe? Esse é o nível do absurdo. Mas Israel tem direito de se defender. A gente tá vivendo no inferno, não é possível, cara. Eles podem matar qualquer um. Eles poderiam... Cara, eu vou ser bem sincero. Se eles tivessem matado todo mundo daquela flotilha da liberdade lá, não ia acontecer nada, cara. Nada. As potências ocidentais criticariam muito Israel por isso. Então existia uma janela de oportunidade muito pequena. O Irã fragilizado por um lado e outro lado uma pressa para agir para que o acordo entre Irã e Estados Unidos não avançassem. Foi por isso que Israel atacou neste momento, Carol. Américo Martins, que tensão que a gente está acompanhando, tensão internacional. É um absurdo, é um absurdo. São escalas e escalas e escalas de absurdo, cara. Eles atacaram o Líbano, eles atacam a Palestina todo dia, cortaram a internet da Palestina, da faixa de Gaza, e estão lá matando as pessoas de fome. E aí na Cisjordânia, que não tem Hamas, eles fecharam a Cisjordânia, tirando que 2 semanas atrás, mas semana passada eles anunciaram mais 22 colônias, invasões, que é contra a ONU, e ninguém faz nada. Então, Líbano,
Iêmen, Síria, Irã, e nada acontece, cara. Eles estão matando gente em vários países ao redor do mundo e nada acontece. O Iraque, eu vou repetir, o Iraque violou 2 regras da ONU, 2, e os caras foram invadidos por 8 anos. Tá? A Líbia foi invadida por muito menos. O Afeganistão foi invadido, o Bin Laden não estava nem lá. O Bin Laden estava no Paquistão, cara. E o Afeganistão ficou invadido por 20 anos. Israel mata gente ao redor do mundo e nada acontece. Nada. Os caras têm carta branca para fazer o que eles quiserem. Israel começou a atacar o Irã, um monte de político dos Estados Unidos começou lá, rezem por Israel, rezem por Israel. Maluco, e as pessoas, os inocentes do Irã? Assim, a gente tá vivendo num mundo que não dá para entender, cara. Sério, não dá para entender. Agora, esperar as cenas do próximo capítulo disso aí.